Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal do IBCEL. A partir de agora você vai ter acesso a uma série de aulas disponíveis para que você possa complementar a sua vida acadêmica. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os tipos de vacina, aproveitando que nessa semana especificamente é desse tema que a gente está tratando. Você sabe quais são os tipos de vacinas que são empregados no nosso dia a dia? Por exemplo, aqueles que estão lá no seu calendário vacinal? Não tem ideia? Pois bem, vou te apresentar as principais formulações vacinais que são empregadas no nosso cotidiano. Está preparado? Vamos lá! No momento em que eu vou confeccionar uma vacina, eu tenho que ter em mente o propósito desse tipo de formulação vacinal. O que significa isso? É lógico, você está mais acostumado a utilizar o termo vacinação ou vacina quando o propósito da administração dela é a imunização, ou seja, a criação de componentes celulares ou moleculares do teu sistema imune. Mas a verdade é que este não é o único tipo de vacina que existe. Existem outras vacinas que buscam justamente o contrário do propósito da imunização, que é a chamada vacina de dessensibilização. Se nas vacinas imunizantes o que eu quero é aumentar a capacidade da resposta do sistema imune, nas vacinas de dessensibilização eu busco justamente o contrário. Eu quero naturalmente uma depreciação dessas funções. Ou, como nós gostamos de dizer, eu busco a tolerização das células e moléculas do meu sistema imune frente a um antígeno. Então, em primeiro lugar, você deve levar em consideração que toda a vacina é construída para um propósito. E esse propósito deve ser ou imunizar um indivíduo ou dessensibilizado. O que significa dizer que as minhas estratégias vacinais ou ampliam a minha resposta imunitária ou elas diminuem. Se não diminuem, pelo menos elas vão produzir o efeito de tolerância, o efeito de sensibilização para tolerizar o antígeno ao qual o meu sistema imune está identificando. As vacinas de imunização são todas aquelas que você já conhece, são as vacinas mais comuns. E as vacinas de dessensibilização são aquelas empregadas em tratamentos de alergia. Você deve lembrar que uma alergia é o termo utilizado para uma desordem do nosso sistema imune, conhecido como hipersensibilidade. Como o próprio nome sugere, significa dizer que as funções do sistema imune hiper estão acima, exageradas ou exacerbadas. Nesse momento, é importante que eu venha intervir contra o sistema imune e buscar ali uma resposta menos exagerada. E é por isso que essas vacinas são dessensibilizantes. São vacinas que vão buscar uma diminuição da atuação das células e moléculas imunitárias. A gente vai discutir basicamente as vacinas imunizantes, já que a gente está abordando essa temática, pelo menos durante essa semana. E dentro dessa imunização, eu vou encontrar alguns tipos ou formatos com formações de vacinas diferentes. Aquelas que são vacinas de material genético, DNA preferencialmente, mas também as vacinas de RNA, as vacinas de micro-organismo vivo e atenuado, que seriam micro-organismos que estão nocauteados, não foram mortos, mas estão enfraquecidos, ou por um processo físico ou por um processo químico. Existem aquelas vacinas que são inativadas, ou seja, os micro-organismos para os quais eu quero produzir uma resposta imune estão completamente mortos. Existem vantagens e desvantagens para cada um do tipo delas. Existem as vacinas que são incompletas ou de subunidades, ou seja, ao invés de oferecer o agente que vai ser o objetivo da minha imunização completo, eu ofereço pedaços deles, antígenos, subunidades. Essas são as vacinas conjugadas. E existe um último tipo, que são as vacinas mais modernas, são vacinas de vetores virais. As principais novas abordagens vacinais envolvem vacinas de vetor viral juntamente
com a técnica do DNA recombinante, um DNA ou um RNA. Então, em primeiro lugar, o que você precisa saber a respeito dos tipos de vacina é que elas podem ter dois caráteres distintos de acordo com o propósito e as formulações também serão distintas. Para aprofundar um pouquinho mais essa aula, vamos entender um pouco sobre o status do micro-organismo. Como a gente acabou de discutir, esses micro-organismos que estarão na minha formulação vacinal podem ser micro-organismos vivos. Normalmente a gente fala de vírus vivo, mas não é uma obrigatoriedade. Lembra que toda vacina que é viva é obrigatoriamente atenuada, por um propósito fácil de entender. O que significa dizer? Se eu estou oferecendo um micro-organismo que está vivo, não está morto, ele não pode estar com todo o seu potencial patogênico. E para isso, eu tenho que diminuir a sua capacidade de provocar doença. Por isso eu posso dizer que essa vacina é de micro-organismo vivo, porém, esse micro-organismo está atenuado, ele foi atenuado por processos físico-químicos. Por exemplo, eu posso utilizar moléculas que vão diminuindo a sua capacidade de agressão. Isso pode ser feito com nocaute genético, por exemplo. As vacinas de vírus ou de micro-organismos vivos apresentam algumas benécias ou alguns benefícios. Qual que é a vantagem, por exemplo, de uma vacina de micro-organismo vivo? O fato de você estar oferecendo um micro-organismo vivo, porém atenuado, significa dizer que ele vai produzir um efeito quase que realístico no paciente que está sendo imunizado. Significa dizer que eu estou mimetizando a infecção, porém com baixo ou nenhum grau de virulência apresentado por esse micro-organismo. Isso faz com que o meu sistema imune enxergue esse agente causador de doença de maneira muito mais contundente e os braços imunológicos são ativados de uma maneira muito mais exuberante. Por outro lado, o fato do micro-organismo estar vivo e atenuado também tem um malefício. Qual é? O risco. Esse risco, por exemplo, é o que impede que certas populações venham ser vacinadas por determinados tipos de vacina em que esse agente agressor está vivo. Porque existe um risco por conta da população que é uma população vulnerável. Por exemplo, você deve ter ouvido falar que gestantes, idosos, imunocomprometidos não devem fazer o uso de vacinas de micro-organismos vivos enquanto estão nesse período de imunossupressão ou de imunomodulação. Deu para entender? Quando a vacina não é de um micro-organismo vivo, ela naturalmente é de um micro-organismo morto. E essas vacinas de micro-organismo morto também são chamadas de inativadas. Existem N processos para inativar um micro-organismo. Por exemplo, eu posso aquecer uma partícula viral a ponto dela desnaturar suas proteínas e perder o seu potencial de infectividade. Mas a carcaça dela permanece ali disponível para o sistema imune. Por isso, essa é a grande vantagem das vacinas de vírus mortos ou vírus inativados. Isso garante que o sistema imune vai enxergar esse micro-organismo, mas ele não tem potencial algum para provocar doença ou até mesmo reações dentro do indivíduo imunizado. A desvantagem vai no mesmo sentido, porque se esse micro-organismo está morto, só tem a carcaça dele ali, toda a biologia da infecção está ausente. E, por exemplo, alguns antígenos, sabe o que é antígeno, né? Aquelas moléculas com capacidade de ativar o sistema imune. Se só são liberadas quando o micro-organismo está vivo, numa vacina de vírus morto, elas não estão presentes. Logo, o potencial de imunização é mais baixo quando comparada a um micro-organismo ou uma vacina que seja de micro-organismo vivo. Novamente, eu tenho benefícios e malefícios. O grande benefício é a seguridade dessas vacinas, visto que o potencial de provocar doença ali é inexistente, pelo menos do ponto de vista microbiológico. Para finalizar essa aula, eu só preciso explicar para você
o que é a conformação dos antígenos. Todas as vacinas, com as suas diferentes características, podem ser vacinas completas ou podem ser vacinas particulares. Uma vacina que o micro-organismo é completo, inativado, por exemplo, implica dizer que eu estou oferecendo toda a carapaça desse micro-organismo. Mas como ele está inativado, é simplesmente a carcaça dele. Eu estou oferecendo toda a carcaça, então eu tenho grandes condições do sistema imune enxergar mais do que um antígeno, mais do que uma molécula estimuladora do sistema imune. Já uma vacina de subunidade ou uma vacina particulada é aquela em que eu não tenho a necessidade de escolher toda a carapaça desse micro-organismo, mas eu vou eleger apenas aqueles pedaços que mais me interessam. Esses pedacinhos são conhecidos como antígenos imunodominantes. O fato deles serem imunodominantes garantem justamente que esses antígenos foram escolhidos por serem aqueles que melhor disparam a resposta imune. E essas vacinas que são particuladas podem ser então conjugadas a outros tipos de moléculas que ampliam ainda mais a capacidade do sistema imune em produzir defesa. Essas são conhecidas como vacinas conjugadas. Por exemplo, você deve ter ouvido falar da pneumocócica. A vacina pneumocócica decavalente reúne os 10 principais antígenos que estão presentes nos pneumococos, os causadores de pneumonia bacteriana, que são mais prevalentes em todo o planeta. Deu para entender? Dessa maneira, a gente consegue encerrar essa aula falando sobre as diferentes formulações vacinais, entendendo que cada uma delas tem um propósito, um status e ainda uma conformação. E dependendo do propósito de imunização, o tipo de vacina que vai ser administrada vai ter uma característica em particular. Gostou dessa aula? Vai vir muito mais por aí. Basta você acompanhar o nosso canal aqui no YouTube para saber mais desses conteúdos. A gente se vê por aí. Até mais!